para sempre reinará. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada por este tempo. Obrigada pelo privilégio, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Que nós possamos agora, Senhor, estarmos com o coração totalmente aberto. Porque o Senhor vai repartir a Tua palavra conosco, Senhor. E nós queremos comer desta palavra. Essa palavra que nos traz vida, que nos traz restauração, que abre os nossos olhos, Senhor, neste tempo de tamanha escuridão. Obrigada, Jesus. Obrigada por nos amar. Obrigada por nos desejar antes da fundação do mundo. O Senhor nos chamou. Aleluia. Obrigada. Deixa este amor, amados. Oh, aleluia. Queimar em teu coração nesta manhã. Deixa este amor ferver em teu coração nesta manhã, amém? Glória a Deus, através da palavra dEle, aleluia, glória a Deus, aleluia. Você quer que troca? Correria grande aqui de fazer tudo funcionar, realmente às vezes é complicado, né? Mas vamos aos avisos. A quarta-feira, culto de oração, às 20 horas, culto presencial e também pela live do Facebook e do YouTube. Irmãos, é importante frisar. Às vezes os irmãos não entendem por que nós fazemos a live nas duas redes sociais, mas alguns irmãos gostam de acompanhar, por exemplo, a programação pela TV, né? E algumas pessoas têm um dispositivo que tem o YouTube. Não é toda TV que tem Facebook, mas toda TV Smart necessariamente tem YouTube. Então nós fazemos a transmissão nas duas mídias sociais para que você possa acompanhar. Fizemos alguns testes no Instagram, mas não foi como a gente gostaria, né? Até porque a tela é em pé, né? Aí pega um pastor fortinho igual eu aqui, não vai caber na tela, né? Só para quebrar o gelo, né, pastor? Só para quebrar o gelo. O pastor Silvio está muito mais magro que eu, né? Ô, glória. De modo que domingo às 10 horas também o culto presencial e também pela live. Às quintas-feiras, às 20 horas, a Escola Bereana Ramá, onde nós estamos estudando o livro de Jó. Tem sido bênção aí, e temos atingido uma audiência aí também bem forte mesmo. Nos últimos aí, somando tudo aí, dá mais de 1.000 pessoas aí alcançadas, né? E eu sei que às vezes você olha lá, deve ter umas 20, 30 pessoas, já chegou a ter mais de 30, só que aquilo fica gravado e aí pessoas vão assistindo depois. Os irmãos de Alagoas também estão acompanhando, né? E cada um que compartilha aquela live vai fazendo um efeito multiplicador. Ou seja, cada um dos seus contatos também passam a contar nesse número geral. É por isso que é importante você compartilhar também, tá bom, irmão? Sábado, às 18 horas, o estudo bíblico dos jovens. Esse aí está sendo feito
mais internamente, né, para quem participa do grupo. No entanto, se você tem desejo de participar, ou você que está ouvindo tem desejo de participar, né, procure o Saulo, né, Saulo? Manda aí um WhatsApp aí para o Saulo, e o Saulo inclui você também no grupo para que você possa participar também da escola bíblica dos jovens. Dia 21/11, haverá um evento chamado Encontro com Elas, dia 21/11, às 19 horas. E também a pastora pede aqui que a liderança do grupo de mulheres procurar a irmã Gláucia no final do culto. A irmã Gláucia está por aí? Opa, tá certo então. Amém, irmãos? Tome na sua mão a sua oferta, que o Senhor permitiu com que você pudesse contribuir no dia de hoje. Nós temos visto aí a obra do Senhor prosperando, temos visto aí grandes coisas que o Senhor tem feito na vida desta igreja, e o Senhor prospera a sua obra, e Ele prospera também aquele que está semeando nessa obra, né? A palavra do Senhor, ela é fiel, né, para abençoar e para fazer cumprir as promessas do Senhor sobre aquele que tem semeado na casa de Deus. Amém? E se você não tem hoje a sua oferta também, levante a sua mão e vamos clamar ao Senhor. Querido Deus e Pai, na Tua presença, Senhor meu Deus, nós Te louvamos, Te exaltamos, ó Pai. O Senhor, ó Pai, tem provido, ó Pai, em todo momento, ó Pai, o sustento, ó Pai, aos Teus servos, ó Pai, o sustento na Tua casa, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa cada vida, Senhor meu Deus, que se propôs, ó Pai, a atender o chamado que o Senhor fez, ó Pai, de suprir a necessidade da Tua casa, Senhor meu Deus. Abençoa, Senhor meu Deus, esta obra, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que muitas vidas possam ser impactadas, ó Pai, através, ó Pai, daquilo que está sendo feito aqui, Senhor, que nós possamos, ó Pai, atingir, ó Pai, a lugares ainda mais distantes, ó Pai, que o Teu santo evangelho possa trazer vida, Senhor meu Deus, e trazer o santo remédio, ó Pai, da Tua palavra, Senhor, a todos aqueles que estão doentes espiritualmente, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos e bendizemos o Teu santo nome, amém, amém. Os irmãos vão passando, contribuindo. Vamos fazer uma troca de microfone aqui. Tá bem? Ô Glória. Ô Glória. Tá bem a minha gravata aqui? Não. Rapaz, quanto que eu ouvi dessa gravata antes de sair de casa, vocês não têm ideia. Essa gravata tá torta, você arruma isso. Aí por fim apareceu um anjo de Deus e me falou assim: eu vou te dar um presente, uma gravata ungida, a gravata do pastor Dinaldo. Pois antes de subir aqui eu fui e troquei e acabei com o meu problema, porque Deus é fiel, amém? O Senhor ouve, aplauda o Senhor aí, que Ele é digno. Esse era um medo, né? É um medo, você fica inseguro. Agora há pouco eu estava com medo ali que esqueci a fonte do computador que faz a transmissão para a live. E o meu medo era que ia cair a transmissão e como é que eu ia ficar aqui, né? Não, realmente a gente tem medos, né? Até que o Eric ali, ó, bravamente foi atrás de uma fonte e conseguiu suprir para nós. Medo, receio, coisas que fogem do controle. Acho que a pastora Sônia, até quando foi me entregar ali os recados ali, viu como eu estava suado, é porque eu estava realmente com medo. E tem responsabilidades. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 8. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo 8, a partir do verso 11. Isaías 8, a partir do verso 11. Diz assim: porque assim o Senhor me disse com mão forte, e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração
tudo que este povo chama de conjuração. E não temais o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Senhor meu Deus, que o Senhor possa abençoar a sua palavra, Senhor meu Deus, nos nossos corações, ó Pai, nesta manhã, ó Pai. Fala, Senhor meu Deus, somente, ó Pai, aquilo que vem do teu trono, Senhor meu Deus, e jamais, ó Pai, aquilo que vem da carne, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que possa fluir, ó Pai, esta palavra, ó Pai, e cumprir, ó Pai, o propósito a qual ela foi enviada. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. A má fama dos assírios permeava a terra. Povo bárbaro, temido pelos seus inimigos, não tinham piedade, faziam com que muitas vezes as pessoas, esse império ele foi se estendendo, tomando terras, crescendo, e ali ia batendo a porta de Israel, a ponto então que nós vemos até no futuro a história, a parte norte foi controlada depois pelos assírios. Mas a fama que esse povo bárbaro tinha, temido, provocava medo em Israel. Nós vemos que o medo é algo presente nas nossas vidas, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, e a minha família, eu fui o 6º filho, né? E quando todo mundo era solteiro, imagina, a Nilza não está hoje aí, né? Ah, tá aí? Ah, tá bom, vou falar mal de você, tá bom? mas tudo bem, quando a Nilza também era jovem, solteira, quando todo mundo era solteiro. E aí, o que acontece? O meu irmão, ele tinha o hábito, né? Ele chegava em casa e ele falava, né? Cadê a dona da pensão, né? Se referindo à minha mãe, né? Aquele monte de filho, aquela bagunça toda, imagina na época que não tinha internet, ninguém se trancava no quarto. Todo mundo assistia a mesma TV, todo mundo participava das mesmas atividades, né? E quando, certa vez, passando um filme, e eu, criança, ainda não tinha muita opção, gente. Ou eu ficava junto com eles, ou eu ficava sozinho no quarto, escutando e passando medo. Então, o que eu tinha que fazer? Eu ficava com os maiores. Pelo menos eu estou com alguém aqui, né? E aí, só que às vezes o filme era feio, né? E dava medo. E aí todo mundo lá apreensivo, aquela coisa toda. E o meu irmão tinha chegado, não sei se era do trabalho, o que era, ele viu que estava todo mundo assistindo aquele filme, e tudo no escuro. Ele foi, trocou a roupa, ele colocou uma roupa preta, e pegou uma máscara, ele pegou uma máscara de uma caveira, acho que o Rubens tinha essa máscara, e, na verdade, o Rubens morava do lado, né, Rubão? Ele chegou e veio de mansinho, e bem na hora mais feia do filme, ele deu um pulo com aquela máscara e assustou todo mundo, mas o coração parece que ia sair pela boca. Isso aí nunca mais esqueci, me traumatizou um pouco. Até hoje eu não assisto muito filme de terror, sabe? Não me sinto muito à vontade. Mas a palavra, por exemplo, os sentimentos que nós sentimos de terror, né? Como, por exemplo, a palavra pânico. Pânico, na verdade, ela tem origem na mitologia grega. O deus chamado Pan, não tem a ver com pandemia, tá? Pan é de pandemia, é geral, né? Como você tem uma gastrite, você tem uma pangastrite, tomou tudo. Mas o deus Pan, ele era metade bode, né, e metade homem. Ele tinha chifres, e na mitologia grega, né, na ideia deles, né, e ele vivia na floresta. Então, quando alguém, por exemplo, se perdia na floresta, entendia que aquela pessoa havia entrado no labirinto, que nós conhecemos também, inclusive, o deus Pan como fauno,
no labirinto do fauno. E no labirinto do fauno, muitas vezes você se perdia e até morria lá, porque até hoje nós temos celular, temos tantas coisas, mas se alguém entra no Pico do Jaraguá, na Mata Atlântica, sei lá o quê, quantas pessoas ainda se perdem, né? Com tantos recursos. Imagina naquela época. Então, o medo da noite era o medo de que o deus Pan haveria de atacar aquela pessoa. E daí veio a palavra panikos, que deu origem à palavra Pan, ou a palavra pânico do nosso idioma. O medo no hebraico tem, por exemplo, a palavra pahat, que é formado por 3 letras. A letra pei, que sozinha significa boca. A letra ret, que significa vida, e também significa cercado. Por exemplo, um cercado de ovelha também é chamado ret, para preservar a vida. E a letra dalet, que significa um portal, ou seja, levar você para um outro estado. E esse estado de terror ou de enfrentamento. O temor também no hebraico vem da palavra irê, da raiz de lirot, que significa ver na forma futura. E aonde que eu estou querendo chegar com isso? Por exemplo, quando nós lemos em Gênesis 3:10, diz, e ele disse, nós sabemos que Deus, na viração do dia, ele vinha se encontrar com o homem, mas o homem havia pecado, havia feito exatamente aquilo que Deus havia dito que não deveria fazer. Então, Gênesis 3:10 vai dizer, e ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim, e tive medo, porque estava nu e me escondi. O medo de Adão ali não foi o medo do temor, do respeito a Deus, porque se ele tivesse tido respeito, se ele tivesse, com o respeito, ele teria envolvido também a obediência, o que não aconteceu. Mas, na verdade, ele estava com medo da consequência do seu pecado. Sentiu pavor devido ao ato inconsequente que ele havia cometido, porém não o temor. O temor também é respeitar e saber que você não pode contra algo que é maior do que você e voluntariamente se render a este que é maior. Já o medo domina e quando ele toma controle da situação, leva ao desespero e ao pânico. Em 2 Pedro 2, verso 19, misericórdia, irmão, tem uma aguinha aí, se puder, por gentileza, alguém, por favor. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. A Bíblia diz que o homem é escravo daquilo que o domina, a parte B do versículo. Pois se alguém é vencido, o tal também se faz servo. Você passa a ser servo do medo quando o medo domina a sua vida. Então você tenta se controlar, como por exemplo alguém que tem medo de falar em público, né? A pessoa treme, a pessoa sua frio, né? E muitas vezes ali, inconscientemente não consegue soltar uma só palavra. Por exemplo, nós sabemos que o medo tem cheiro. Já ouviu falar disso? Os homens e alguns animais, os mamíferos, liberam um feromônio através das glândulas sudoríparas. São as glândulas que produzem o suor. E devido à mudança no batimento cardíaco mais acelerado, os vasos sanguíneos são irrigados, as pupilas se dilatam e o tecido muscular da fibra branca se prepara para uma resposta. Para 2 alternativas, aliás: atacar ou fugir.
enfrentar ou sair correndo. O corpo, então, ele está todo modificado, preparado para a batalha ou para dar no pé. E é por isso que muitas vezes, quando a gente vai na casa de alguém, que a pessoa fala assim, mas o cachorrinho não faz nada, é mansinho. Aí você tem 4 pessoas lá. Quem tem mais medo é onde o cachorro avança. Porque o cachorro fica inebriado pelaquela substância do feromônio que você está exalando. Você deu a pista de que você realmente vai ser a presa mais fácil. E é interessante, né, como isso ocorre, né? O homem, na verdade, não sabe de muitas coisas não, irmão. Você ficou sabendo que essa semana eles descobriram um órgão novo. Depois que a ciência aí, se gabando aí de tanta coisa, descobriram que nós temos um órgão novo aqui atrás do nariz. Aí a desculpa, é porque estava atrás do nariz, a gente não viu. Uma glândula nova. Me fugiu agora o nome da glândula. Depois de tantos anos que a ciência tem tanta coisa, né? Tomógrafo e tanta coisa. Né? O homem ainda está aprendendo. O homem ainda está descobrindo. Né? E muitas coisas, por exemplo, eu acompanhei, o pastor falou esses dias aí aqui no evento dos jovens a respeito de criacionismo. E eu lembrei, até passei para o pastor um documentário que eu vi, que um cientista da NASA dizia, nós subimos o monte do conhecimento, escalamos a última pedra, e quando nós chegamos lá, os teólogos estavam lá para nos encontrar. Dando então voz àqueles que estudam a palavra de Deus, que cada dia mais a palavra de Deus se confirma, dizendo que ela está correta. Ela é o manual do fabricante. E eu sempre digo, um dos maiores exemplos da glória de Deus é quando eu olho aqui para vocês e vejo vocês todos de máscara aqui, ó. Que eu lembro que alguém infringiu a lei de Deus. E lá no Deuteronômio está dizendo, não comereis o morcego. Né? Essa é uma das maiores provas. Alguém pode questionar, não foi o morcego. Tá bom, mas eles não são lá vegetarianos, né? E surgiu lá do mercado, né? Mas tudo bem, não vamos falar muita coisa, senão a live cai. Vocês sabem disso, né? A live cai. O medo, de certo modo, pode ajudar, porque ele também é uma defesa para a nossa vida. Sem o medo, nós estaríamos vulneráveis aos perigos, como, por exemplo, atravessar a rua com cuidado. Nós precisamos ter um certo nível de medo para saber que não é qualquer momento que eu posso atravessar na frente da Scania. É porque a Scania é um caminhão pesadão, né? O irmão Sérgio aí, que é caminhoneiro, conhece, sabe muito bem que o caminhão, para frear, não é o mesmo tempo da frenagem de um carro, porque tem muito mais peso. Andar em um lugar alto, com que nós possamos cair. O medo de altura, na verdade, preserva a sua vida, porque ele sabe, você acaba tomando ciência de que aquilo é um perigo iminente, pode fazer algo contra a sua vida e você escorregar e cair, ser fatal. Ou não se queimar com algo muito quente. Também isso, o medo faz com que a gente fique mais longe, quando a gente sinta o calor, o fogo. Mas existem algumas fobias que são estranhas. Por exemplo, a laxanofobia. Andei pesquisando umas aí. Laxanofobia é o medo dos vegetais. Pessoa que vê uma abóbora, vê um pepino, vê um negócio, fica com medo daquilo, né? Como, por exemplo, se você vê vídeo na internet de gatos que sentem medo de pepino. Ele vê um pepino e ele pula, né? Não sei se é o mesmo problema, mas a pessoa não passaria nem pelo hortifruti do mercado. Você teria um ataque, né? O medo real. A anfolofobia, que é medo de ver umbigo. A pessoa vê um umbigo, ela tem aflição.
Não sei se tem alguém aqui que tem esse medo de ver umbigo. Tem gente que ficou meio, né? Então, a pessoa não pode ver. Então, né, antes de você botar seu umbigo para fora, pense em quem tem medo. A caetofobia, que é a fobia de pelos. A pessoa vê alguém muito peluda, ela sente uma coisa que ela tem medo, né? Não quer ter contato com aquilo, jamais poderia ser cabeleireiro. Esse aqui, a minha esposa, ela gostou desse, né? Porque ela, na verdade, ela tem feito uns arranjos bonitos, né? Com balões, né? É a globofobia. Quem tem medo de balões de festa. A gente está rindo aqui, mas tem gente que se trata disso. Né? A pessoa tem medo, que aquilo ali vai estourar, ela tem um medo danado. Turofobia. O medo de queijos. Não pode ir no festival de queijo de Minas Gerais, né? Porque realmente, senão... Esse agora, eu vi recentemente, e uma empresa grande como a Apple, quase teve que enfrentar um probleminha comercial, porque eles lançaram o iPhone 12, e o iPhone 12 tem 3 câmeras. E quem protestou foram os tripofóbicos, que não podem ver 3 formas geométricas juntas. Quase deu um problema na justiça aí, sei lá o que, eles quase cancelaram, mas o iPhone está aí. Esse eu conheço gente que tem a courofobia, medo de palhaços. Né? Tem gente que é traumatizado com palhaços, e aí tem aí até o filme daquele palhaço, né? Também não vi, diz que é o It, eu não vi. Mas é feio. Me faz lembrar a época do ano em que nós estamos vivendo agora, no início de novembro, onde comemora-se em alguns lugares do Brasil, copiando, né, aquilo que tem lá nos Estados Unidos, com tanta coisa boa para se copiar, resolveram então copiar o Halloween. E aí então começa então essa festa que celebra o medo. E o medo realmente, na verdade, ele é o sentido de que aquilo que eu tenho medo daquilo que eu não conheço. Aquilo que pode me pegar de surpresa. Por exemplo, o Daniel tem medo do escuro. Mas porque no escuro você não sabe o que está ali. Você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe o que vem a seguir. E a nossa vida é assim também. Nós não sabemos o que vem depois da próxima esquina. Nós não sabemos como será o dia de amanhã. E por isso nós temos incertezas, inseguranças e medo do desconhecido. Mas nós, enquanto cristãos, nós não devemos celebrar o dia das bruxas. Nós temos outro dia para celebrar. Ontem, por exemplo, comemoramos 503 anos da Reforma Protestante. E Lutero foi um homem que não teve medo de assumir perante um poder mundial na época em que controlava tudo que existia na terra. Ele não teve medo dos poderosos, dos grandes, e ali, quando foi inquirido, para na frente daqueles homens, dar o testemunho daquilo da sua fé. E disseram, você negue o que você escreveu, negue esses livros, negue essas escritas aí que você fez. E ele vai dizer, a menos que eu seja convencido pelas escrituras, e pela razão pura, e que já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a própria consciência. Deus me ajude, amém. Um homem que não teve medo. Até hoje, o mundo colhe os frutos
da Reforma Protestante. E um dos frutos da Reforma Protestante, que Lutero traduziu a Bíblia do hebraico, né, e do grego, que a Bíblia só tinha ali, muitas vezes em latim, e o povo não falava em latim. O povo comum falava a língua vulgar, a língua popular, ali na Alemanha, no caso, era o alemão. E ele traduziu a Bíblia para o alemão e providencialmente o nosso Deus, justamente naquela época, dá o conhecimento a Gutenberg para fazer a prensa. E ali a Bíblia foi o primeiro livro prensado. E aquilo gerou nas pessoas uma vontade de ser alfabetizado, aqueles camponeses que não sabiam nada, que não tinham conhecimento, só o clero e a nobreza podiam saber ler e escrever. Correram então para as escolas, para pessoas que pudessem ensiná-los a ler. E o efeito em cascata da Reforma Protestante é que hoje em dia o ensino infantil é obrigatório. O mundo muitas vezes não sabe. Esses dias eu assisti um documentário, o Brasil Paralelo. Um pessoal aí que não tem compromisso nenhum com igreja nenhuma e são totalmente apartidários e sem ligação com nenhuma religião. Quando eles foram falar sobre um documentário, chama-se Pátria Educadora. Quando eles começam a falar, eles vão explicar, então vamos falar a respeito do início da escola. Falaram sobre os gregos, os estoicos e tantas coisas, mas quando chegou na Idade Moderna, eles falaram, isso nós devemos aos protestantes. Porque sem os protestantes, o mundo jamais seria alfabetizado. Foram a partir da Alemanha que as crianças eram obrigadas a ir para a escola, senão o pai poderia perder a guarda. Da partir do conhecimento, então, vieram as escolas, vieram as universidades. E o mundo hoje, como eu sempre digo, se hoje tem internet, Netflix, PlayStation, McDonald's, começaram aqui com os filhos de Deus, porque do temor do Senhor vem o princípio da sabedoria. Se não fosse o conhecimento que a palavra de Deus trouxe ao homem, ainda estaria esfregando 2 pauzinhos para fazer fogueira. Mas Deus deu a sabedoria do alto para os seus filhos, e o mundo bebe e come das migalhas que caem da mesa. Haja vista aí a Universidade de Oxford, que começou com uma igreja. Ou a Universidade de Harvard, em homenagem ao pastor John Harvard. Ou a Universidade de Yale, que era uma igreja congregacional e começou com uma escolinha e virou uma baita universidade hoje. Hoje em dia muitos ateus são os que controlam ali. Todas essas grandes universidades começaram debaixo do governo eclesiástico. São os valores do mundo ocidental, como a liberdade, como a justiça. Liberdade essa que foi mais uma vez ameaçada essa semana na França, onde inclusive uma brasileira foi assassinada. E tem umas palavras que eu não posso dizer, que senão a live cai. Porque tem um robozinho lá que identifica as minhas palavras e transforma tudo que eu estou falando em texto escrito. E se eu digo essa palavra, a live cai. Mas vocês conhecem muito bem o povo, né? Radical. Né? E devido ao que foi mostrado lá, numa universidade, fazendo menção a um a outro acontecido de anos atrás, eles disseram tem que morrer e mataram um professor. E aí foi e atacaram uma outra pessoa, inclusive uma brasileira que estava dentro de uma igreja católica. E os católicos muitas vezes pensam que não vão ser atingidos por uma possível perseguição religiosa. Enquanto eles foram identificados como cristãos, também serão atingidos. O nosso presidente falou no discurso da ONU sobre a cristofobia. Quando o cristão parece ser uma ameaça para um outro grupo,
E aquele grupo quer exterminar, quer destruir. Na Europa hoje, ela já vive um clima de pós-cristianismo. Aonde era o berço do evangelho, onde cresceu a reforma protestante, aonde na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, os países poderosos, os escandinavos, todos eles ali tiveram o berço da civilização através do cristianismo. Olha os países escandinavos todos com a mesma bandeira, era uma cruz. Noruega, Dinamarca, Islândia, Finlândia, todos eles. E com o PIB altíssimo, com um rendimento per capita altíssimo. E aonde que você olhava até tempos atrás, você via que 90% da população era cristã. Coincidência? Não pode ser. Porque o país que foi fundado pelos crentes, você conhece ele muito bem, Estados Unidos da América, infelizmente tem virado as costas para Deus. Mas está ali o valor, está ali a cultura enraizada. Até hoje, quando eu vou fazer uma declaração americana lá do meu trabalho lá, quando uma pessoa é cristã, evangélica, e ela dá o dízimo, tem que constar no imposto de renda, porque ela tem que receber dedução daquilo, porque o governo entende que se você deu dízimo e oferta para a igreja, você tem que ser tratado de uma maneira superior, e aí você tem restituição de imposto de renda. Na Alemanha, o dízimo é descontado na folha de pagamento. Para qualquer empresa, tem que declarar, você é cristão, desconto em folha. E é por isso que a Alemanha é um dos países mais fortes da Europa. Aí você vai me dizer, é coincidência? Não tem coincidência, irmão. Porém, a curva está sendo feita. A Europa está tomando um rumo diferente. E hoje em dia, quando você vai em alguns bairros com a sua esposa, mesmo ela sendo cristã, se ela não estiver usando corre o risco dela morrer apedrejada. Falei isso para um rapaz do serviço, e eu comentando, ele era um rapaz que tinha sido criado na igreja, já estava casado, já falei isso antes aqui para vocês, mas é bom frisar. Já estava casado com o seu filhinho pequeno, e ele amava os valores do evangelho, da Bíblia, mas não estava congregando. Eu cheguei nele e falei, rapaz, você volte para a igreja porque você conhece a palavra de Deus. Não, mas eu oro também. Não, mas eu leio a Bíblia também. Falei, é mesmo, é? Seu filho te pega orando? Não, acho que não. Seu filho pega você lendo a Bíblia? Você ensina ele a Bíblia? Não. Falei para ele assim, ó, eu sei que você não acompanha futebol, você não é um tipo de homem que gosta de futebol. Ele falou, não, realmente não acompanho. Eu falei, legal. Mas eu também conheço a tua esposa e eu sei que ela é corintiana. Falei, você que não gosta de futebol nenhum, qual será a chance do teu filho crescer corintiano? Aí ele parou assim, eu falei assim, a chance é grande. A tua esposa ama um time, você ama time nenhum. O alguma coisa substitui o nada. Aí eu falei para ele assim, a única forma que você tem do seu filho voltar para a igreja é se você também der o exemplo. Você ama a cultura do reino de Deus, você tem que ser um cidadão do reino de Deus e fazer por onde? Esse rapaz voltou para a igreja. E antes da pandemia, ele me mandou um vídeo que eu fui às lágrimas. Quando eu vi o pequenininho lá na frente, com o departamento infantil, cantando e fazendo gestinho. Eu falei, yes, glória a Deus. Ensina, demonstra, marca território, porque senão se você entregar uma folha em branco, o mundo vai escrever nela. A Europa então se tornou secularizada. Se torna então um ambiente num campo aberto. Nós somos politicamente corretos.
nós não temos, nós somos laicos, somos secularizados, não seguimos nenhuma religião. Aí chega lá o cara, né? E pronto, não saiu na live. E aí começa a impor bairros, impor a sua religião. E aí quando você faz alguma coisa que não agrada, ele vai lá e mata você. Esse é o período da história que nós estamos vivendo. Quero ver como é que vai sair dessa daí o presidente francês. Nós não podemos, né, nos dias de hoje, muitos cristãos estão fazendo isso com o evangelho também. Querem adaptar o evangelho à sua forma. Querem tornar a igreja politicamente correta. Trazer a fé aos padrões do mundo, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Eu não sei quantos ouviram isso essa semana. Mas em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 diz: mas o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. A Bíblia, ela não é nem velha, nem moderna, ela é eterna. É a palavra santa de Deus. E nós, enquanto cristãos, nós temos duas posições. Ou nós somos termômetro, ou nós somos termostato. Eu ouvi Cláudio Duarte falando isso esses dias. Ou nós somos termômetro, ou nós somos termostato. O que é o termômetro? Ele vai dizer que em temperatura está o ambiente. De acordo com o ambiente, ele vai dizer, está tantos graus, está frio, está calor, ele vai dizer. O termostato não. O termostato, ele dita qual é a temperatura que o ambiente deve estar. Como José, que influenciou o Egito, como Daniel, que influenciou a Babilônia, assim o cristão deve ser. Quando ele chega num ambiente onde tem gracejo, onde tem palavra torpe, onde a coisa não está agradável, ele pisa o pé, acabou a festa. Você tem que ser sal. O sal tem que salgar, tem que fazer a diferença. Tem que ser luz. A luz muitas vezes incomoda também. Tem gente que está dormindo, você ligou a luz, a pessoa está incomodado. Mas é assim que tem que ser a posição do cristão e não se amoldar ao padrão do mundo. Não devemos ter medo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pedro se recusou a parar de pregar, porque sabia que era melhor temer a Deus do que aos homens, conforme diz lá em Atos, capítulo 5, verso 27 em diante. E trazendo-os, apresentaram ao conselho e ao sumo sacerdote e os interrogaram, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e aos apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. É a Deus que eu devo temer. É a Deus que eu devo obedecer. Porque no final de tudo, será diante de Deus que eu vou prestar contas. Não vai ser diante do governante, não vai ser diante das autoridades,
Mas quando eu estiver diante do grande trono branco, o negócio vai ser diferente, vai ser entre você e Deus. E Jesus diz: aquele que se envergonhar do meu nome diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. Israel não deveria temer o exército assírio, mas deveria temer o próprio Deus de Israel. Jesus vai dizer em Mateus 10, 28, e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Tememos o que não conhecemos, mas Deus quer se fazer conhecido de nós. Em Mateus 14, conta um certo evento, Mateus 14, 24 em diante vai dizer: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se e dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Incrível, né? A Bíblia até fala que gritaram. Imagina o pânico daqueles homens, barbados, já, né, experiente no mar, de repente vê aquele vulto se aproximando. É um fantasma, vamos morrer. Que desespero. Vai correr para onde? Não tem para onde correr. Mas é o medo do desconhecido. Eu não conheço, então eu temo. Eu não sei, eu não entendo, então eu tenho medo. Mas Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, Deus já falou logo: tem de bom ânimo, sou eu. Não temais. E respondendo-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter comigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E o medo domina. O medo, como nós dissemos, bate o coração mais acelerado. O medo produz o cheiro característico daquela que é a presa. E ali, duvidando, começou a afundar. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: salva-me, Senhor. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, o vento acalmou. E aproximando-se os que estavam no barco, e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quando Pedro aceita o convite de Jesus para sair do barco e pisar sobre a água, ele estava atendendo então o chamado daquele que era Senhor sobre a sua vida. Porém, quando o vento bateu, quando a coisa começou a ficar feia, ele trocou de Senhor. E não mais a sua confiança estava em Jesus, mas ele passou a ser o servo do medo. Assim nós, quando vemos o nosso problema aparecendo na nossa vida, muitas vezes confiamos e oramos ao Senhor, mas quando a coisa vai apertando, nós trocamos o senhorio das nossas vidas, daquele que é o governante, o Rei da glória, para servir ao medo. E o medo diz: eu tudo bem, eu vou controlar a sua vida, com terror, com pavor. Quando Jesus chama, não tenha medo não, porque Ele tem poder de acabar com tudo, mas Ele muitas vezes não faz, porque não é o seu plano. Ele tem poder para exterminar qualquer outra coisa,
até a nós mesmos. Mas ele não faz porque ele é gentil, sendo poderoso. Como, por exemplo, eu, quando muitas vezes vou brincar com o meu filho no tapete da sala de lutinha, e ele adora. Pai, vamos brincar de lutinha. Quando é lutinha, ele larga até o videogame, ele adora lutinha. Mas imagina, né? 100 e tantos quilos, uma rolada em falso ali, e a brincadeira pode acabar meio trágica. Então, mesmo sendo mais forte, mesmo tendo poder, muitas vezes eu me estendo no chão e falo, morri, e me rendo. Eu não estou dizendo que Deus se rende a você, porque Ele não se rende a ninguém, mas a mão poderosa de Deus, ela vem com gentileza, vem com cuidado. Eu já disse isso antes, é como segurar um recém-nascido. A gente segura com uma delicadeza. Meu Deus, que medo de acontecer alguma coisa, né? Deixa eu sentar para não derrubar. E aí segura a cabecinha para não entortar e tal. E principalmente o homem, né? Que a gente é meio sem jeito. Né? A mulher parece que já é instinto, né? Mas o homem, quando ele pega um recém-nascido, parece segurando uma porcelana. É. Assim é Deus. Quando nos segura nos seus braços poderosos, que poderia exterminar com todo o mal, lembrando que o diabo não é adversário de Deus. Quando o Senhor fala na palavra dele, ele diz, o diabo, o vosso adversário. O diabo é adversário nosso, meu e seu. De Deus ele não é nada. Acreditar que o bem e o mal têm a mesma força, era uma heresia digno de ser das piores penas há anos atrás com a igreja. Chamava-se maniqueísmo. Acreditar que o diabo e Deus têm o mesmo poder. Oh, coitado. Tem não, irmão. Tem não. Nós estudamos Jó ali e sabemos que o diabo vem pedir permissão. E Deus, quando permite, meu irmão, muitas vezes é porque Ele tem algo maior na tua vida. Ele quer te engrandecer ainda mais. Quer fazer você crescer. Né? Como diz aquele hino que fala no cântico, né? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Jesus, então, quando é preso, ele tem poder para enviar legiões. Mas ele não faz. Quando nós sabemos lá em Mateus 26, verso 52, então Jesus disse, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou não pensas tu que eu não poderia agora orar ao meu Pai, e Ele não daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria a Escritura, que dizem que é assim que convém que aconteça? Ele tem poder, mas humildemente Jesus esvazia-se da sua glória, e podendo falar, e quando aquele homem abria a boca, até os fariseus diziam, ninguém fala como ele. Ninguém falava como ele. Mas ele foi como ovelha muda, fechou a sua boca para não se defender. Quem é que conseguiria contra um homem desse? Naquele tribunal forjado, à noite, totalmente contra todas as leis romanas. Se ele abrisse a sua boca, ninguém o condenaria. Interessante que ele vai dizer, o meu pai poderia mandar mais de 12 legiões. Isso me faz lembrar um texto que uma vez até eu estudei com os jovens. Você conhece muito bem, quando Senaqueribe veio contra Israel e ele cercou. E ele vai dizer, o rei da Assíria, né, Isaías 37, a partir do 33, ele vai dizer, portanto, assim diz o Senhor, acerca do rei da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nele flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou se levantará trincheira contra ela. Senaqueribe, o rei da Síria, estava pronto para invadir.
E ele se gabava. O que nós fizemos com as outras nações também tinham deuses também. Também tinha aí os deuses deles. Aí pergunta para eles se o Deus deles livrou eles. E aí o Deus de vocês vai ser mais um. Vai ser mais um? Aí Deus da sua glória fala, olha, você não sabe com que você está mexendo, rapaz. Verso 34, pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, a 185.000 deles. E quando eles se levantaram pela manhã, eis que estavam todos corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e voltou e habitou em Nínive. E depois a palavra fala que os próprios filhos dele o mataram. Um anjo destruiu 185.000 soldados. Interessante que se um anjo, vamos limitar a números aqui, é óbvio que isso pode ser muito maior, muito maior. Mas se um anjo tem poder para destruir 185.000 soldados em uma noite, uma legião romana era formada por 5.200 soldados, na época da República Romana, 5.200. Logo, 10 legiões seria 9.620.000. 9.620 bilhões, desculpa, é muito número. 9.620.000.000. Essa é a capacidade que 10 legiões de anjos poderiam destruir. Mais de 9 bilhões de vidas. Hoje, a população mundial tem um pouco mais de 7 bilhões. O que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: guarda a tua espada, Pedro. Se eu falar assim para o pai, pai, manda aqui, por favor. Ele acaba com o mundo inteiro. O mundo inteiro. Mas ele resolveu se entregar. Ele resolveu se doar para que eu e você pudéssemos ter vida e pudéssemos estar aqui hoje. É o Pai gentil, que mesmo sendo mais forte e mais poderoso, Ele é gentil. Por isso que em 1 Pedro 3,14 vai dizer, todavia, mesmo que venham sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, nem fiquem amedrontados. Certa vez também, Pedro, ele havia passado, o mesmo Pedro que escreveu isso, né? De 1 Pedro 3,14, ele também passa por diversas experiências espantosas. Quando, por exemplo, Jesus está pregando para a multidão, e a multidão começa a apertar, e aí Jesus vê o barco, e ele pega e fala, bota o barco aqui, deixa eu ficar do barco aqui, e vamos usar como um púlpito. E aí dali eu prego. E Jesus fez isso. Acabou de pregar, ele pegou e falou assim, vamos dar uma pescadinha. Ô Senhor, mas não estamos pegando nada. Não, vamos lá. E quando eles se afastam da praia e jogam a rede, e aquela pesca é maravilhosa, de maneira que eles não tinham forças para recolher aqueles peixes. Mediante aquele milagre tão sobrenatural, onde homens experientes diziam que não era possível, onde a autoridade de quem trabalhava na função dizia, não dá, eu sou o profissional da área, eu sou aquele que vive disso, eu sei, eu tenho experiência, eu vivo só disso, Senhor, e eu digo ao Senhor Jesus, não é possível pegar peixe agora. Jesus vai dizer, tudo bem, você pode ser a autoridade do assunto aqui, porque é o profissional, é o pescador, mas eu tenho autoridade sobre o universo e toda a criação.
Ele ordena e os peixes vêm. E aí, mediante aquele milagre tão espantoso, como diz lá em Lucas 5, o verso 8, e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Afasta-te de mim, Senhor. Sou miserável pecador. Não sou digno de estar no mesmo barco com o Senhor. Não sou digno de conversar com o Senhor, de dirigir a palavra ao Senhor. Mas ele vai dizer, né, que ele vai fazer pescador de homens, aqueles pescadores ali. Nós muitas vezes não temos ideia, né, do que esperar de um Deus santo e puro, quando nós sabemos que nós não somos. Perante a glória, a santidade de Deus, seríamos fulminados. Mas Ele, ao invés de fazer a justiça conosco, porque a justiça é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ele, ao invés de fazer aquilo que é justo, de aplicar a pena máxima sobre a humanidade, Ele usa da sua graça e da sua misericórdia. É dele que nós devemos temer, mas não ter pânico, não ter terror. Não devemos temer o medo da ciência, não devemos temer o que diz o governo, não devemos temer o que dizem as nações, porque aquele sim com quem nós deveríamos ter terror e pânico, usa de gentileza para conosco. Esse sim é o Pai maravilhoso. E quando vai dizer em 1 Coríntios 4,16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está no amor em Deus e Deus nele, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós devemos ter o temor da obediência ao Senhor, mas não o temor de que muitas vezes as pessoas se pegam numa situação. Tem gente que está na igreja, ouve a palavra da vida eterna, e a pessoa não consegue bater no peito e dizer: eu tenho certeza da minha salvação. Meu irmão, realmente isso Deus precisa tratar com a tua vida. Tirar o pecado que de repente está controlando a tua vida. Tirar de repente as amarras que estão impedindo com que você livremente se achegue àquele que é muito mais poderoso do que o diabo, muito mais poderoso do que o mundo. Você não tem a temer nada. Um jovenzinho estava numa sala de embarque num aeroporto, aguardando o início da chamada do embarque para o início do voo. E num cantinho daquela sala, aquela criança de mais ou menos uns 10 anos de idade, segurando uma pequena mochila, se divertindo com um joguinho eletrônico. Os atendentes da companhia aérea começaram a fazer o embarque dos passageiros e chamando primeiramente aquela criança, que brincava e olhava os aviões pousando e decolando na pista, demonstrando grande tranquilidade. A criança entrou no avião, assentou-se em uma das fileiras, e tendo os procedimentos de praxe que foram feitos para a decolagem, a criança permaneceu ali sozinha, sentada. Quando o avião decolou, tirou um pequeno desenho da sua mochila e começou a colorir. E todos começaram a ficar admirados, meio perplexos, como aquela criança estava viajando sozinha, e tinha tanta tranquilidade. Outras crianças no mesmo voo estavam ansiosas, choravam, faziam aquilo que geralmente as crianças fazem no voo, ficam inquietas. Mas lá, pelo meio da viagem, uma turbulência é anunciada pelo comandante.
Todos ficaram apreensivos, mas aquele garotinho continuava na sua atividade, na maior tranquilidade possível, sem esboçar qualquer reação, no medo ou desespero, diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Quando a turbulência passou, uma das passageiras não aguentou de curiosidade e chamou próximo ao menino. Oi, tudo bem? Tudo bem com a senhora? Olha, me responde uma coisa, eu estou te vendo aqui desde a sala do embarque do aeroporto e percebi que você está viajando sozinho e não parece que não tem medo de nada. Nem mesmo quando o avião entrou na turbulência, você ficou com medo. Parecia muito tranquilo. Você não tem medo do avião cair? O menino olhou para aquela moça e deu um pequeno sorriso no canto da boca e disse a ela: por que eu teria medo? O meu pai é o piloto. Não temas, porque sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo do amanhã. Não tenha medo das notícias. Não tenha medo do que o homem pode fazer ou do que Lúcifer pode fazer contra a tua vida. O inferno não pode contra esta igreja. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Sobre ti estão as promessas do Senhor. Sobre ti está a palavra de vitória. Ninguém poderá contra a tua vida. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Toma ânimo. Não importa o que vai acontecer. Você não tem poder sobre o futuro. Mas aquele que tem poder te ama e te guarda. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém? Convido os pastores, os diáconos, se puderem trazer a mesa da ceia do Senhor. Por gentileza. Vamos participar desse momento glorioso, lembrando da vitória que o nosso Senhor conquistou na cruz, para que nós pudéssemos desfrutar, sem medo, sem vergonha, para que pudéssemos estar diante dos homens e diante de todos os nossos problemas, com a cabeça erguida, porque aquele que conquistou na cruz é maior. Amém? Glória a Deus. Bom dia, a paz seja com todos. Palavra tremenda para o nosso coração nessa manhã, né, querido? Como é bom saber que nós temos por Pai o piloto que comanda a nossa vida, né? Que comanda a nossa vida. Isso faz toda a diferença na nossa trajetória aqui nessa terra. Porque o homem realmente, desde que ele nasce, ele entrou para a sua viagem, ele começou a sua jornada nessa terra, não é? E a gente tem falado isso, nós precisamos ter o passaporte para chegarmos onde a gente deseja chegar, que é os céus, né? Então, quando temos esse passaporte, o Senhor é o piloto, é o comandante, o piloto da nossa vida, e Ele vai nos levar para lá. Jesus foi exaltado nessa manhã, desde o louvor, desde que o culto começou, uma palavra tão boa, tão gostosa, e nós temos estudado, né, como o pastor Weber falou, nós temos estudado sobre a vida de Jó, né? E ele exaltou aqui, o pastor exaltando a Jesus, o poderio do Senhor, do nosso Deus,
E eu lembrei, na hora que ele estava falando, eu lembrei de Jó, e ele citou, em seguida ele citou Jó, né? Quando a Bíblia diz, logo no capítulo 1, nos primeiros versículos, diz que os filhos dos homens, os filhos de Deus foram apresentar-se diante de Deus. Quando Deus questiona sobre Jó, né? Diz ali que os filhos de Deus ali foram se apresentar. E eu fiquei imaginando, pastor, quando o pastor falava da grandeza do nosso Deus, quem Ele é, os anjos se apresentando diante do Senhor. E Satanás já era um anjo decaído, né? Condenado já, perdeu a sua glória, perdeu a sua beleza. E eu fiquei na minha cabeça, lógico, a gente não tem como imaginar exatamente o que é. A gente imagina pelo nosso mundo que a gente vive, o que a gente tenta imaginar a cena. Mas eu fico imaginando quando todos se apresentam e vem Satanás também, vem se apresentar diante de Deus. Eu fico imaginando ele, que era um anjo de luz tão lindo, e agora ele está asqueroso, horrível, ele chegando de cabeça baixa diante dos outros anjos e as miríades de anjos todos ali, e ele chegando de cabeça baixa, talvez se arrastando, e Deus falando com ele: de onde você vem? Imagina a voz de Deus, aquela voz que ecoa. E eu fico imaginando ele de cabeça baixa e cara no chão, horrível, e ele: de onde você vem? De rodear a terra. Às vezes a gente, quando lê esse texto, dá a impressão que ele está imponente, né? Com os outros anjos. Não, querido, ele não tinha mais glória. Ele veio como um fracassado, um derrotado, perto daqueles anjos lindos ali, ó, com as suas armaduras. Imagina Miguel com a sua armadura de guerra, e os anjos todos ali, e ele, um farrapo entrando ali, e Deus falando aquela voz. Imagina, creio que quando Deus dirige a voz a ele, acho que os anjos em volta falaram: agora vai fritar o cara, agora acabou. De onde você vem? De rodar a terra. Você viu Jó, meu servo? Vi. É assim, querido, é assim. O teu Deus, Ele é vitorioso, Ele está acima de tudo, Ele é o Senhor de tudo, é o nosso Deus. Ele é o Deus que ama você, irmão. Ele te ama, mas o diabo quer roubar essa verdade de nós e quer transformar o nosso Deus num Deus tão pequenininho. Mas o nosso Deus está acima de todas as coisas, viu? Ele não se dobra a governos, Ele não se dobra a nada, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. E no momento dele, a Bíblia ela é bem clara em dizer que o cálice da ira de Deus, ele está chegando no fim. E a hora que chegar, meu irmão, acabou, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas Ele é tão misericordioso, irmão, que Ele tem sido compassivo, amoroso, como o pastor falou, paciente, esperando que os homens muitos ainda consigam alcançar a salvação. As portas da graça ainda estão abertas, esperando pacientemente que mais pessoas se rendam a Ele. Mas vai chegar um momento em que Ele vai pôr um fim em tudo isso aqui, e a Bíblia é bem clara quanto a isso, né? Mas fomos edificados nessa manhã de uma forma maravilhosa. Eu quero ler um texto, e nós já vamos estar compartilhando a ceia do Senhor. Eu quero ler em Lucas, no capítulo 22 de Lucas, quando Jesus aqui, ele toma a sua última ceia com os seus discípulos. Então, se você quiser ler junto, ou então pelo menos ouvir o texto, Lucas capítulo 22, eu estou lendo a partir do verso 14, que diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Olha que coisa. Certa vez eu já falei isso pregando aqui. Eu ouvi de um amigo de trabalho há muitos anos atrás. Eu tinha poucos anos de conversão, 2 ou 3 anos de conversão, mas eu vi ele dizendo uma bobagem tão grande, que era claro, evidente que ele pouco conhecia Deus e a palavra de Deus.
E ele falando ali com as pessoas ali, e eu próximo dele, e ele falou, se Jesus soubesse o que ele ia passar aqui na terra, ele nunca tinha vindo aqui. Do tipo, foi pego de surpresa, pegaram ele de surpresa. Querido, Jesus está dizendo aqui, olha, falando com seus discípulos, olha, eu desejei muito esse momento que eu estou vivendo agora. Ele falou, começa a última Páscoa com vocês. Ele já sabia. Ele falou, olha, eu estava esperando esse momento de começar a última Páscoa antes que eu padeça. Não tem surpresa, não tem novidade nenhuma. Ele sabia muito bem o que estava por vir, e ele veio para fazer isso. Ele veio para cumprir isso. Ele disse, porque olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, é a última vez que eu vou tomar essa ceia aqui, ó, que eu vou comer isso aqui com vocês, que eu vou cear com vocês, até que essa ceia vá de novo acontecer lá no reino do meu Pai. Olha que coisa. No reino de Deus, irmãos, falta alguma coisa no reino de Deus? Falta alguma coisa nos céus? Deus deixou de fazer alguma coisa? Tem necessidade alguma lá? Mas tem uma coisa que eles estão aguardando que não tem ainda, não foi liberado. É ceiar, essa ceia. Eles estão aguardando ansiosos o momento em que eles vão poder cear, mas aí nós vamos estar presentes. Que coisa tremenda! Eu não vejo o momento de cear novamente com vocês no reino do meu Pai. Que coisa boa! Você está se preparando para cear com Ele? E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse, tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e deu, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. E na verdade, o Filho do Homem vai, segundo está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Como eu disse, nada foi surpresa. Jesus sabia de tudo que estava por vir, de tudo que estava para acontecer. Mas, como ele disse, né? Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou, né? Como o pastor ministrou nessa manhã, Deus poderia, ao pedido de Jesus, exterminar toda a raça humana, mas a misericórdia dele é tão grande que ele está optando por nos recuperar. Ele está optando por nos dar oportunidade, porque ele podia ter acabado com tudo bem antes, mas ele está dando ao homem a oportunidade de ser restaurado e se arrepender. Entende? Então, amado irmão, amada irmã, valorize isso. Valorize a tua salvação. Muitos, infelizmente, nessa pandemia que estamos vivendo, abandonaram a fé já. Muitos estão esfriando e morrendo na fé só por uma pandemia. Não foram perseguidos, não foram açoitados, não sofreram um ataque sequer. Triste isso, não é? Triste demais a gente ver o que a gente tem visto, né? Vamos guardar nossa fé, amado. Vamos guardar o nosso coração. Amém? Nós vamos cear na presença desse Rei tremendo. É o nosso tempo de comunhão agora, na presença dele. Amém? Nós vamos consagrar ao Senhor o pão e o cálice. E depois nós vamos participar todos juntos. Ok? Glória a Deus. A igreja do Senhor, gostaria que vocês estendessem as mãos. Nós vamos agora consagrar, amém? Como o próprio Jesus disse, o meu corpo é comida e meu sangue é bebida. E ele diz que aquele que por ele se alimenta,
por ele viverá. Amém? Então vamos consagrar, amém? Dentro do que a própria palavra diz, para fazermos em memória dele. Memória nós lembrarmos, né? Eu gosto muito daquele versículo que diz: quero trazer à memória aquilo que possa me dar esperança. Amém? E nós temos, querido, muitos motivos para agradecer a Deus e por render graça. Amém? Por tudo que ele fez por amor. Como o pastor disse, ele mesmo declarou, o próprio Jesus, que ninguém tomou a vida dele, mas ele entregou por amor. Amém? Ó grande e eterno Pai, Senhor, nós queremos te agradecer. Como diz a tua palavra, Deus, tu és amor, assim como também tu és justiça, Senhor. Deus, neste momento, nós relembramos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus, nós relembramos porque, Senhor, foi ali, nessa cruz, onde o Senhor resgatou-nos, Senhor, de todo o pecado. Deus, foi ali que o Senhor se entregou, Pai, por amor a nós. E neste momento, nós queremos consagrar essas partículas de pão, porque nós entendemos esse sacrifício. Deus, nós entendemos o valor que tem para nós. Nós estamos hoje participando aqui, Senhor, mas um dia estaremos na boda do Cordeiro, Senhor. Deus, ali junto com os nossos amados, junto daqueles que confiaram, aqueles que creram, aqueles que se entregaram, aqueles que foram fiel até a morte, Senhor. Deus, e neste momento nós consagramos essas partículas de pão, Deus, te rendendo graça. Deus, consagramos, Senhor, essas partículas de pão, Senhor. Deus, do mesmo modo, nós também consagramos, Senhor, esse suco, que a tua própria palavra diz que sem sangue não há remissão de pecado. Deus, o Senhor derramou o teu sangue precioso na cruz do Calvário. Hoje nós tomamos posse dos benefícios que ela nos traz, Senhor. Deus, a salvação, nós entendemos no partir do pão, como diz a tua palavra, nós reconhecemos quem é o Senhor. Tu és o Salvador, só o Senhor tem poder, Deus, de nos dar vida, Senhor. Como diz a tua palavra, o Senhor mesmo declarou: o meu pão, o pão é a tua carne, ela é comida, e o teu sangue é bebida, e nos purifica, Senhor, de todo o pecado, nos traz, Senhor, a salvação, nos traz saúde, Deus, e nos tem dado fé a cada dia. Deus, Pai, te cremos, Senhor, que tu és conosco todos os dias, e tememos o quê? Se o Senhor é conosco, Senhor. No nome de Jesus nós consagramos o suco, simbolizando o teu sangue, e o pão, simbolizando a tua carne, Deus. E Senhor, e na medida de que a tua igreja participa, Deus, somos fortalecidos, Senhor, por ti, porque o Senhor reina sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluias. Os diáconos, diaconisas, por favor, segurem. Glória a Deus. Querido, eu quero ainda orar com você agora, e em seguida os diáconos, diaconisas estarão servindo, né? Você vai segurar na sua mão o pão e o cálice, e depois nós vamos tomar juntos. Mas eu quero orar com você. Vamos fazer, né, como sempre fazemos, seguindo a orientação ali de 1 Coríntios, né? Capítulo 11, verso 28. Examine-se o homem a si mesmo. Vamos examinar-nos a nós mesmos, porque ele diz ali: e depois coma desse pão e beba desse cálice. Então, querido, examine a sua vida. Vamos nos examinar diante do Pai, pedir ao Pai perdão pelos nossos erros, pecados. Feche os seus olhos, começa a falar com Deus. Querido, se alguma coisa o Espírito Santo for te revelando e te mostrando algo que precisa ser mudado aí, talvez um pecado abandonado, uma atitude, algo a ser acertado, querido, peça a Deus nessa manhã perdão e faça um propósito: Senhor, eu vou acertar, Senhor, eu vou mudar, Senhor, eu vou procurar essa pessoa, vou me acertar, vou acertar essa situação, Senhor, eu não quero mais fazer isto. Fala com Deus, querido.
nesse momento. Pai, nós estamos diante da Tua presença. Senhor, nós rogamos a Tua misericórdia sobre a nossa vida. Senhor, Tu sabes da nossa limitação, Tu conheces a nossa pequenez. Sabe, Senhor amado, como somos pequenos, como somos limitados, como precisamos da Tua boa mão, como precisamos da Tua misericórdia, da Tua graça, como precisamos da Tua presença, Senhor, na nossa vida. Perdoa os nossos pecados. Deus, tem misericórdia, nos visita, Senhor, nos fortalece, Senhor, nos dá condições de acertos, nos dá condições, Senhor, de corrigirmos os nossos erros, de acertarmos a nossa vida, a nossa situação diante do Senhor. Meu Deus, tem misericórdia, nos toma nas Tuas mãos, Pai amado, pois de Ti nós precisamos. Seja conosco, Espírito do Senhor, seja conosco, Senhor, na nossa jornada, e prepara-nos nessa manhã para cearmos contigo, termos esse tempo de intimidade e esse tempo de comunhão com o Teu Espírito, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Querido, você vai receber o pão, o cálice, tome na sua mão e aguarde até que todos recebam, e nós vamos cear juntos. Nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra, tome um lugar de honra. Glória a Deus. Aleluias. Vai glorificando ao Pai, Senhor. Vai glorificando ao Senhor nesse momento. Já vamos todos tomar, esperar que todos recebam, e vamos todos participar desse tempo de comunhão com o Senhor. Aleluias. Aleluias. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Santo Tu és, Senhor. Santo, santo, santo é o Teu nome. Santo, santo, santo é o Teu nome. Nós Te exaltamos, Senhor, pela Tua majestade, santidade, poder, glória. Aleluias. Pelo Teu poder infinito, pela Tua misericórdia, Senhor. Aleluias. Louvado seja o Teu nome. Como é bom, Senhor. Como é bom, Pai. Como é bom estarmos na Tua presença. Como é bom estarmos diante do Deus vivo. Aleluias. Glórias, glórias, glórias. Aleluias. Pai, nós queremos Te louvar nessa manhã. Obrigado porque Tu és o amado da nossa alma. Obrigado, Senhor, porque a nossa esperança está no Senhor. Senhor, nós sabemos que esse mundo passa. Ele vai passar. Tudo aqui vai passar, Senhor. Mas nós sabemos que aqueles que creem e confiam no Senhor permanecerão para sempre. Jesus, obrigado porque Tu disseste que aquele que crê em Ti, Senhor, não morre, mas, Senhor, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. E essa é a nossa bendita esperança nesse mundo. Porque, Senhor, se fôssemos basear a nossa fé e esperança, Senhor, e somente aqui nesse mundo, nessa terra, Senhor, que triste seria, porque vemos esse mundo caminhando de uma forma desastrosa, Senhor. Mas a nossa esperança não está aqui. Estamos aqui, vivemos aqui, mas sabemos que algo muito maior nos espera, Senhor. Muito maior nos aguarda. E é isso que aguardamos, é a Tua volta, Jesus. E, Senhor, nós nos reunimos com todos os santos e dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus.
Senhor, sermos na tua presença e te pedimos, Senhor, que todos os benefícios da cruz do Calvário conquistadas por ti venham sobre a nossa vida, nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Pode participar do pão e do cálice, meu amado, em nome de Jesus. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. Vamos encerrar com esse louvor todos juntos? De amor. Aleluia. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós arrumamos a mesa, tome um lugar de honra. 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 Aleluia. Ergue sua mão para o alto. Aleluia. Glória a Deus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês, desde agora e até a volta do Senhor Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tenha um domingo de bênção, você que aqui está, você que está nos assistindo pela live, você que está em casa. Tenha um domingo de vitória. Deus abençoe você, Deus ama você, nós amamos você. Quarta-feira estamos aqui juntos, buscando ao Senhor. Quinta-feira, nosso estudo bíblico, acompanhe. Vá em paz, Deus abençoe você no nome de Jesus.